O alfajor argentino é uma sobremesa que é apreciada há muitos anos e tem ganhado fãs ao redor do mundo pela sua combinação única de sabores e texturas. Essa receita é uma sobremesa clássica e deliciosa, com uma massa levemente crocante e um recheio macio de doce de leite. Fica até o final para você ver todos os detalhes. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. Quero compartilhar com vocês receitas que eu utilizo há vários anos, receitas práticas, fáceis. Vou trazer também receitas novas, repaginadas, alteradas. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos para a receita. Eu vou mostrar um pouquinho dos ingredientes que a gente vai utilizar nessa receita. Eu vou utilizar então açúcar de confeiteiro impalpável, farinha de trigo, amido de milho, vou utilizar o bicarbonato e o fermento, o leite integral, vou utilizar também o mel, ele vai dar um sabor especial aí para nossa receita, o mel da sua preferência. Vou utilizar o chocolate em pó 70%, mas pode ser o 50%, eu até prefiro, e vou utilizar o ovo. E o ingrediente especial aqui é a farinha de malte. Essa farinha ela é produzida a partir do processo de malteação, né? E dá um sabor especial na nossa receita. Você encontra em casa de cereais, tá? Vendido a granel. Mas se você não encontrar, pode substituir pela quantidade de farinha de trigo da receita, tá? E pode equilibrar um pouquinho aí de uns 10 ml de rum ou de conhaque para dar um sabor a mais, certo? Mas a farinha de malte deixa um sabor aí especial na nossa receita. E vou utilizar também a manteiga. Eu vou utilizar na minha receita a manteiga em ponto de pomada, aquele ponto cremoso da manteiga. Se tiver frio aí, dá uma derretidinha de alguns segundos no micro-ondas. E o nosso processo vai ser o método cremoso, o nosso processo de preparo. Vou utilizar o açúcar de confeiteiro impalpável, mas você pode utilizar o açúcar de confeiteiro normal também nessa receita. Vou misturar muito bem até que fique aí cremoso essa mistura. Vou colocar o meu ovo, o meu mel também. O mel é uma quantidade pequena, só para dar um sabor a mais, tá? Não vai ser uma quantidade grande para ter um sabor de pão de mel. Vou misturar muito bem. Agora, eu vou colocar, então, o leite. E eu vou colocar também a minha farinha de malte. E o meu chocolate em pó. Usando o chocolate 50%, você vai ver que vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Do que a minha receita que eu utilizei, o chocolate 70%. Misturo muito bem. E agora eu vou colocar, então, os meus ingredientes secos, que é a farinha de trigo e o amido. O amido primeiro, dou uma misturada. Você pode fazer essa receita na batedeira, tá? Com um batedor raquete. E agora a minha farinha de trigo. Fermento e bicarbonato ali também eu acrescentei. Essa receita rende bastante, tá? É uma receita grande. Olha que linda que fica essa massa. Ela tá bem cremosa aí, então a gente precisa levar ela pra geladeira, tá? Eu gosto de deixar um dia pro outro essa receita na geladeira. Então, vou colocar no plastiquinho e vou levar pra gelar. Ela, então, já tá bem geladinha. Eu separei aí em 2 porções a massa é bem grande, tá? E coloquei ali entre 2 plásticos pra gente abrir. Vou utilizar o rolinho, então, pra gente abrir bem fininha a nossa massa e cortar, então, os nossos alfajores. Então, eu abro aí bem fininho, sente ali com a mão onde tá a espessura aí mais grossa, tá? Pra ficar todo por igual. E você vê que tá bem fininha, ela vai dar uma crescida no forno, tá? Então, em média aí uns 3 milímetros. A gente já vai levar esse processo aí, essa massa aberta, pra gelar, pra gente cortar e fica mais fácil de tirar. Já levei pra gelar, tá bem durinha, ó. E aí vai ficar bem fácil. Eu tiro de um lado o plástico e viro pra cortar aí bem fácil e não grudar. Eu posso, então, utilizar o cortador ali, tem um cortador de 5 centímetros ou de 6,
tá? Você pode utilizar até uma tampa ou até esse suporte de ovo de chocolate. Vou utilizar aí a tampa para você ver que dá certo também. Essa tampa ela tem 6 centímetros de diâmetro. E eu vou cortar todos os meus alfajores. Lembrando que aí é só a metade da massa, tá? Eu vou colocar na minha assadeira. Não precisa estar untada, só se você quiser utilizar o papel manteiga para não sujar a assadeira. E deixa um espaço entre um e outro, porque ele dá uma crescidinha. Você vai ver que fica bem fácil de tirar quando a massa tá bem geladinha, tá? A gente vai tirando todos. Meu forno já tá pré-aquecido aí a 180 graus. 180 a 200. E ó, a espessura que fica o alfajor, a espessura ideal. Se ela ficar mais grossinha, ela fica um pouquinho mais sensível, tá? E vou levar para assar. Você pode juntar, então, essa massa e fazer o processo novamente. Abre, leva para gelar ela abertinha, para depois você cortar os alfajores, que fica mais fácil. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já dá um curtir aqui embaixo, que isso vai ajudar ao nosso vídeo a chegar para mais pessoas. Então, já levei para assar, ele acabou de sair do forno, ele sai ainda molinho por cima, tá? É esse ponto que a gente precisa, não totalmente firme, para ele ficar levemente crocante, mas ainda macio. Vou deixar dar uma esfriadinha aí e depois eu tiro e coloco na grade. Ó, ele já deu uma esfriada, vou colocar na grade para resfriar completamente. Ele precisa estar totalmente frio pra gente rechear. Ele sai bem facinho. Só a ajuda ali da espátula. A gente vai, então, deixar eles resfriando totalmente. Tá totalmente resfriado, então eu vou preparar o meu recheio. Eu vou utilizar aí o doce de leite, ele bem cremoso, tá? Eu gosto de um doce de leite bem firme, de boa qualidade, de uma alta qualidade. E gosto de também colocar ele antes na geladeira, para ele ficar ainda mais firme, porque isso vai ajudar na hora da gente banhar os nossos alfajores, se você quiser banhar, claro. E vou utilizar uma manga de confeitar que vai me ajudar também nesse processo de rechear. Vou colocar então meu doce de leite aí na manga de confeitar, ó. Ele fica abertinho aí, em média 1 centímetro, tá? 1,5 centímetros a abertura da minha manga de confeitar. E a gente vai então rechear. Eu vou rechear essa parte aí arredondada, a parte retinha fica pra cima, tá? Para o nosso alfajor ele ficar bem característico e bem retinho. Então, eu recheio a parte aí arredondada, a parte que é a de cima, né? A gente vai rechear, então, eles. Então, eu deixo uma beiradinha ali. Quando a gente colocar a parte de cima, ele já vai pra fora, tá? Esse recheio. Então, eu deixo aí, média um centímetro, meio centímetro de espaço. Pode rechear ele bem. Pode caprichar no recheio. O alfajor é bom, bem recheado. E um doce de leite bem firminho. E aí eu coloco, ó, a parte retinha para cima, tá? Para as duas partes ficarem bem retinhas. Eu dou uma leve pressionada para esse recheio vir para a borda. E eu faço isso em todos os meus alfajores. Você vê que deu uma rachadinha ali, o alfajor ficou um pouquinho mais grosso, daí ele vai ficar um pouquinho mais sensível, tá? E aí, caso o teu recheio vá um pouco para fora, passa ali o dedinho para você tirar esse excesso de doce de leite. Aqui eu já tenho o meu chocolate, ele temperado, tá? Pré-cristalizado, mas você pode utilizar também a cobertura fracionada, tá? Aí é da sua preferência. Eu tenho também aqui um papel manteiga e a bandejinha, tá? Que daí aqui eu já levo pra geladeira, fica mais fácil, tá? Então, vou colocando os meus alfajores ali. E vou utilizar também um garfo. Pode ser o garfo aí de banhar, tá? Chocolate, ou um garfinho normal, que vai já ajudar.
e uma espátulazinha para tirar o excesso de chocolate. E eu vou começar então a banhar os meus alfajores. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o alfajor, a parte que eu quero para cima, eu já coloco ele para baixo e já jogo direto no chocolate, tá? Aí, coloco e eu já viro com o meu garfinho o alfajor. E ali eu já tiro. E tiro o excesso, tiro bastante o excesso de chocolate de cima, tá? E dou uma batidinha para tirar o excesso de chocolate. Você viu que deu uma rachadinha ali? É esse alfajor que ficou um pouquinho mais grosso, mas não tem problema. Depois que o chocolate ele endurecer, ele vai segurar, não tem problema. Essa leve rachadinha. Vamos fazer com o próximo. Peguei um garfo um pouquinho maior, porque estava muito pequenininho aquele garfo. Vai me ajudar melhor, porque esse alfajor é bem grande. E vou fazer da mesma forma, tá? Coloco ali o meu alfajor no chocolate, viro com o garfo, pego com o garfo ali por baixo, tiro o excesso, tiro bem o excesso com a espátula ali, o excesso de chocolate de cima, para ficar uma camada bem fininha de chocolate, tá? Fica melhor. E aí eu tiro bem o excesso, dando umas batidinhas ali mesmo na minha espátula, que fica mais fácil. E eu também gosto de passar ali na beiradinha do bowl, para tirar bem o excesso de chocolate por baixo. Isso vai ajudar depois no acabamento, tá? Eu vou fazer isso com todos os meus alfajores. O banhar do alfajor é a da sua preferência. Eu gosto de alfajor banhado. Mas tem o alfajor argentino também que não é banhado, que ele é só passado no coco ralado por fora, para ir dar uma selada no nosso doce de leite, tá? Então, fica da sua preferência banhar ou não. Então, faço com todos. Um ingrediente bem importante nessa receita e que eu acabei esquecendo de colocar é as raspas de laranja lá na massa, tá? Então, pode colocar. Aí, como eu esqueci de colocar na massa, eu coloquei algumas gotinhas de óleo essencial de laranja no meu chocolate. Vou levar para a geladeira, então, esses alfajores para secar. Ele já cristalizou, ficou uns 5 a 10 minutinhos na geladeira, vai depender aí da temperatura da sua região. Mas quando ele estiver sequinho, aí você já pode tirar da geladeira, tá? Ó, como ele desgruda bem do papel manteiga. Ficou uma rebarbinha, você pode deixar, se for da sua preferência, ou cortar. Eu gosto de cortar com a tesourinha esse excesso de chocolate. Eu vou fazer isso com todos os meus alfajores. Essa receita, olha como que fica. Essa receita ela vai render em média 25 alfajores, então é uma receita bem grande, você pode fazer a metade da receita também, tá? Aí eu banhei 10 alfajores e vamos ver como que ficou por dentro, né, esse alfajor. Lembrando que se ele ficar um pouquinho mais grosso, ele vai dar uma rachadinha, mas olha, depois que seca o chocolate, ele segura, não tem problema. Ele só vai ficar um pouquinho mais sensível para você banhar. E ele fica uma delícia, essa massa. Ela é super leve. Então, vamos ver como que ficou por dentro. Olha isso. Super recheado. Você vê ali a massa. Deixa eu quebrar ele para você ver como que fica a textura da massa. Levemente crocante e macia ao mesmo tempo. E super deliciosa. E se você fizer, não esquece de me marcar nas redes sociais, que eu vou amar ver o seu alfajor. Bom, e se você gostou da receita, gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. E aqui na tela final eu vou deixar mais alguns biscoitos e doces que vocês vão amar.